Salmo 139 é um dos textos mais emblemáticos de todos os salmos aqui. Sabemos já que por muitos anos a Bíblia ela é o livro mais lido. Por muitos anos ela é o livro mais lido. Dos 66 livros, e já falamos isso uma vez, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, dos 66 livros, o mais lido é o livro de Salmos. Dentre tantos os autores do livro de Salmos, encontramos Davi, os filhos de Corá, Moisés. Temos muitos autores, mas o maior autor dos Salmos é Davi. Então, a Bíblia é o livro mais lido, os Salmos é o livro mais lido da Bíblia, e Davi é o maior autor dos Salmos. Então, você tem ideia da representatividade que Davi tem nas Escrituras? Então, o Salmo 139 é um texto que vai nortear a nossa vida nesses próximos 30 minutos, que é um texto que fala muito comigo e eu tenho certeza que ele vai, de alguma forma, falar ao seu coração. E nós vamos ler os 24 versículos do capítulo do Salmo 139. Muito conhecido. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso, e todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces inteiramente. Tu me cercas por detrás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se tornará noite, nem mesmo as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, eu sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos. Eles falam de ti com malícia. Em vão os teus adversários se rebelam contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considere-os meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Um dos textos mais extraordinários. E baseado nesse contexto do salmista Davi, nós queremos falar a respeito de uma jornada. E essa jornada
de nos conhecermos a nós mesmos é importante para que literalmente alcancemos aquilo que nos foi proposto. Vivemos numa geração em crise. E a maior crise dessa geração é uma crise de identidade. É as pessoas não conseguirem distinguir, não conseguirem absorver o seu propósito, a missão do qual Deus estabeleceu. Há um plano, há uma missão, há um propósito, e se isso não for claro para você, você corre o risco de viver uma vida inteira patinando. Por isso, você é incrivelmente singular. Existem tesouros em lugares que estão colocados dentro de você que ninguém pode saquear, ninguém pode roubar. Está dentro, está no seu íntimo. Então, nosso chamado é nos conhecermos. Por isso, autoconhecimento é poder. Quando você sabe, ou quando nós descobrimos quem literalmente somos, todas as circunstâncias e situações que estão à nossa volta não vão abalar a nossa estrutura, porque sabemos que somos filhos. Sabemos que fomos chamados para um propósito e uma missão do qual Deus nos deu. Então, ninguém pode nos conhecer mais do que a nós mesmos. Isso precisa estar claro. É importante você discernir exatamente isso. Porque no meio desse caminho, como o salmista declara, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe o momento em que eu levanto e o momento em que eu me deito, mesmo antes de surgir um pensamento, tu já sabes. Então há um caminho, e esse caminho do qual Deus estabeleceu para nós é um caminho claro. O grande problema é que nós somos peritos em desconstruir aquilo que já está pronto, em alterarmos a rota, em alterarmos o curso, em alterarmos o caminho do qual Deus nos estabeleceu, às vezes pelas nossas ansiedades, pelos nossos anseios de querermos ver o resultado, a resposta e de, buscar uma aceitação, sabendo se o caminho que nós estamos trilhando é um caminho que Deus desenhou, será que é o propósito do qual... Então, quando nós buscamos, às vezes, viver o plano de Deus e não entendemos de fato o direcionamento, nós corremos o risco de corromper a proposta do qual Deus nos estabeleceu. Então é importante nos visitarmos, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, inclusive no texto de 1 Coríntios, pastor Renato, capítulo 11, que é necessário olharmos para dentro. Nos autoavaliarmos, não no sentido punitivo ou no sentido de culpa, mas no sentido de nos aperfeiçoarmos nele. De entendermos que podemos ser homens muito melhores do que já somos, de entendermos que há um propósito do qual Deus estabeleceu e para isso eu preciso cumprir essa missão muito bem feita, e essa missão é sua, esse papel é seu, esse papel é da igreja. Ninguém pode executar aquilo que Deus plantou em você, ninguém pode exercer, o seu chamado a não ser você mesmo. Um estudo feito por uma universidade nos Estados Unidos, um estudo de 20 anos acerca do propósito da vida, do destino, foi realizado e o seu resultado apontou que os primeiros estágios da jornada do conhecimento rumo ao nosso propósito, rumo ao nosso destino, são as fundações soberanas, ou seja, as características inerentes e inalteráveis com as quais você nasceu. Exemplo, seu sexo, sua cor, seu tempo na história. Deus nos planejou de maneira individual. Não existe outra digital do pau em outra pessoa. Não, você é único. Você é singular. Você é uma pessoa do qual Deus planejou. Então existe um plano perfeito e tentar negar o que foi planejado pode sequestrar o seu propósito.
Sim, pode roubar o funcionamento, pode roubar literalmente os planos determinados e estabelecidos, como o salmista diz. Que enquanto ele era uma substância ainda informe, Deus já havia escrito e determinado todos os seus dias. Isso não tem a ver com predestinação, isso tem a ver com um plano perfeito. Isso tem a ver com um direcionamento estabelecido de Deus sobre a sua casa, sobre o seu propósito. Então existem fundações, fundamentos que norteiam a sua vida, e é exatamente a base soberana que Deus estabelece sobre mim, sobre ti, que dará estrutura para você suportar o processo. Então, a resistência do qual você tem contra ventos e situações que estão ao redor, e é exatamente por isso que você não tomba, você não sucumbe. A Bíblia vai falar a respeito de uma árvore que dá no deserto, que é chamado cedro do Líbano. É uma árvore, mesmo antes de ter grandes aparências, ela é fundamentada nas suas estruturas que estão abaixo da terra. Então, a proporção do crescimento do cedro do Líbano, tanto para o alto, na verdade, o seu desenvolvimento externo é baseado naquilo que ela se consolida dentro, de baixo. E são grandes palmeiras, são parecidas com palmeiras, e quando você vê esses cedros no meio do deserto, e quando você passa pelo meio do deserto e começa a enxergar aquelas belas árvores, alguma coisa faz você se ressignificar, porque como pode, primeiro, uma planta ou uma árvore com aquela estrutura alcançar literalmente uma altura num solo inapropriado? São árvores que no meio das tempestades tocam o solo e não quebram, porque o seu fundamento, a sua base, dá estrutura para isso. Por isso, essa jornada torna-se tão importante, a jornada do autoconhecimento. E nessa jornada do autoconhecimento, queremos destacar 6 pontos. O primeiro ponto é o ponto da sua formação espiritual. A sua formação espiritual determinará muitas coisas no meio desse processo. Por isso nós somos missionários enviados a esse mundo e temos todos os recursos para investir em nossa vocação. Por vezes resistimos ao processo, mas quanto maior o impacto do nosso destino, maior a pressão do preparo. Ou seja, parece que existe uma força resistente impedindo você de alcançar o plano que Deus estabeleceu. Isso chama-se processo. No meio do processo parece que às vezes existe uma corda nos puxando para trás, impedindo o nosso progresso, impedindo literalmente o nosso avanço. Mas sabemos que toda essa resistência tem a ver com o lugar do qual Deus planejou para você. Então sabemos que quanto maior a pressão, maiores os desafios, maiores as guerras, maior será a sua recompensa. A Bíblia diz no livro de Jonas, capítulo 1, um livro de 4 capítulos, e eu recomendo você fazer a leitura do livro de Jonas. 2 folhas. Jonas capítulo 1, versículo 4, diz que há uma tempestade. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se romper, a se arrebentar. A história de Jonas é uma história muito simples de entender. Jonas é um profeta, um homem de Deus, que foi direcionado para ser resposta para uma nação. E Jonas foi criado no meio dos reis, entre palácios, reis e príncipes. Jonas era um profeta muito audacioso.
Só que há uma revolta no seu íntimo quando Deus dá uma ordem para Jonas. Entenda isso, porque isso tem a ver com a sua formação espiritual. Há uma ordem de Deus a respeito da restauração de uma nação, que é a nação de Nínive. Nínive era governada pelos assírios 722 anos antes de Cristo. E essa nação era uma nação inimiga de Israel. Então você imagina, quando você se coloca na condição de profeta e você entende a história de Jonas, a ordem era: Jonas, vá a Nínive, vá à cidade, falar ao povo, que é inimigo do meu povo, para que eles se arrependam. E se eles se arrependerem, eu trarei misericórdia sobre aquela nação. Então você imagina a revolta de Jonas contra um comando e uma instrução de Deus. Jonas queria que o fogo do céu caísse sobre aquela nação. A Bíblia diz que Jonas se revolta e ele está no local da embarcação para ir para a cidade de Nínive. E a Bíblia diz que ele pega um barco no sentido contrário. Ele vai para a cidade de Tarsis. Tarsis hoje encontra-se na Espanha. O problema nunca foi a distância. Tarsis era uma cidade muito mais longe do que Nínive. O problema sempre foi a missão. E às vezes nós estamos assim, sabe? Queremos e clamamos por ouvir a voz de Deus, e quando a voz de Deus vem e é contrário àquilo que pensamos ou imaginamos, nós de alguma forma repelimos. E pelo fato de Jonas resistir à voz de Deus, e ele está numa embarcação no sentido contrário à cidade de Nínive, o texto diz que o vento que vem sobre o mar é um vento enviado pelo Senhor. Então, nem toda tempestade dos quais nós vivemos e enfrentamos é uma tempestade enviada pelo nosso inimigo. A tempestade que às vezes nós estamos passando, fomos nós que geramos, por fugir do chamado que Deus nos ordenou. Por fugir literalmente do propósito. A Bíblia diz que os homens começaram a tirar as bagagens do barco, da embarcação, até que eles descobrem que o problema da tempestade não era a bagagem, era quem estava na embarcação. A Bíblia diz que Jonas é lançado ao mar e um peixe engole Jonas, e por 3 dias a Bíblia diz que Jonas passa no ventre do peixe. Preste atenção nisso, para você entender a sua formação espiritual. A ordem de Deus era para que os assírios que viviam na cidade de Nínive se arrependessem, que o rei se arrependesse. A nação se arrepende, o rei se arrepende. A Bíblia diz que Deus planta uma árvore no meio da cidade, essa árvore produz fruto e Deus envia um verme. No mesmo dia em que a planta cresce, que a planta produz o seu fruto, o verme corrói, corrompe aquela planta e ela seca. Ou seja, homens de corações endurecidos se arrependem, uma nação se prostra, a natureza obedece, mas quem deveria enviar a voz e a missão do qual foi comissionado para estabelecer, retrocede. Por isso, a guerra do qual nós enfrentamos é uma guerra interior. E nós estamos o tempo inteiro lutando com aquele que está do nosso lado? Não!
A gente está lutando com a gente mesmo. Existe uma guerra que ela é travada dentro. Uma guerra que ninguém acessa, uma guerra que ninguém vê, pensamentos que não são externalizados. E não adianta correr para fazer exames, não adianta querer buscar soluções com medicamentos, não adianta buscar, sabe? Porque o problema precisa ser tratado na alma. O problema precisa ser tratado dentro. Não adianta dormir mais horas. Não adianta buscar refúgios em lugares onde nós não encontraremos refúgio. Por isso a importância de nós nos transformarmos na essência do qual nós fomos chamados para ser. E você é filho de Deus. Há um plano em curso, há um propósito, não importa até aqui o que houve ou o que aconteceu, mas existe um plano perfeito, há uma história que foi escrita pelas mãos do autor da vida, existe um planejamento, e a Bíblia diz que ele não desistiu de nós, ele não desistiu de você, ele não desistiu da sua casa. Aleluia. Porque o quanto mais nós fugirmos daquilo que fomos comissionados a ser e a fazer, mais tempestades virão contra nós. Todos nós buscamos uma causa para viver. E uma razão para suportar os processos. Se você não conseguir diagnosticar e entender que existe um plano, uma razão, uma missão, você pode estar infringindo um princípio espiritual. Então precisamos ter consciência das consequências futuras. Por isso, submeta-se, porque a Bíblia diz... Samuel vai dizer para Saul, é muito melhor obedecer do que sacrificar. Os sacrifícios são válidos. Abrir mão de muitas coisas são válidos. Vale a pena, mas obedecer, se submeter. E para isso... nós precisamos então ser forjados a esse desenvolvimento espiritual. Então, o número 2, nós precisamos então desenvolver habilidades, dons. Temos habilidades, descobrimos o que fazemos bem feito de acordo com o modelo, com o design. Aprendemos as disciplinas e os mecanismos do ofício. A interseção do design com o propósito é a nossa missão, então trata-se da combinação, como Deus moldou para ser o que literalmente fomos feitos para ser e fazer. A Bíblia diz que Davi foi treinado e equipado, se tornou músico, teve uma jornada de treinamento, se tornou quem deveria ser. A Bíblia diz que Davi, mesmo diante das suas falhas, foi um homem segundo o coração de Deus. Mas ele não negou a missão do qual Deus o deu. Olha só o que diz Juízes capítulo 20, versículo 16. Porque nós olhamos o resultado. O resultado é Davi com uma funda, derrubando o gigante. Mas Juízes capítulo 20, versículo 16, a Bíblia diz, entre todos esses soldados havia 700 canhotos, muito hábeis. E cada um deles podia atirar com a funda uma pedra em um fio de cabelo com precisão. Sem errar.
A Bíblia diz que Davi vai para o vale de Elá. E no vale de Elá ele é treinado, ele é capacitado. É nesse vale que ele derruba um gigante, um leão. É nesse vale que ele derruba um urso. Como pode alguém franzino, pequenino, ter habilidade para destruir um urso e um leão? Porque a Bíblia diz que ele vai de frente para as guerras, para a batalha, e enfrenta um gigante chamado Golias, inimigo de Israel. E desse vale do qual ele passou todo o processo da sua história, ele leva quantas pedras? 5 pedras. E você acha que Davi, sendo discípulo desses homens hábeis, canhotos, você acha que Davi tinha a possibilidade de pegar a segunda, a terceira, a quarta e a quinta pedra, caso errasse uma? Você acha que Davi... Eu vou ver se eu consigo naquela oportunidade, Iago. Você acha que Davi tinha chance para pegar uma segunda pedra? Não, queridos. Haviam 5 príncipes naquela região. Davi não estava preparado só para enfrentar Golias. Era uma pedra para cada. Então as habilidades que Deus te deu é suficiente para você enfrentar e vencer todos e quaisquer desafios que se insurgirem contra ti. A Bíblia diz que maior é aquele que age por nós. Porque se Deus é por nós... Josué 21:45 diz que de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel, de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel, olha só o que diz, vírgula, de todas as boas palavras que o Senhor Deus falou à casa de Israel, todas se cumpriram. Todas as palavras que Deus diz. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que prometeu é fiel e justo. Tudo aquilo que Deus ordenou, tudo aquilo que Ele começou, Ele vai completar. Davi está dizendo, ainda que eu ande perturbado, ainda que eu suba aos céus, lá tu estás. Ainda que eu vá no profundo do abismo que é o Sheol, lá tu estás. Meu irmão, você não tem para onde fugir. Sabe por quê? Porque o Senhor vai te achar. Cedo ou tarde. Então não prolongue o processo da tempestade. Submeta-se em obediência ao chamado, à ordenança, ao direcionamento. Não adianta se esconder, não adianta, buscar refúgio em lugares onde Deus talvez não vai te achar. Não adianta tentar brincar de pique-esconde. O Senhor vai te achar. O Senhor já está com os olhos dele voltados para nós. Então isso faz parte do processo do desenvolvimento dos dons. A Bíblia diz que José tinha um retrato do seu futuro. Ele soube suportar o processo, vendido pelos irmãos, o José do Egito. Tudo isso porque ele tinha um sonho. Porque ele sonhou. Ele é preso, ele é difamado. E na prisão, mais uma vez, ele tem uma interpretação. E ele fala assim, olha, lembra de mim. Fala para o rei ao meu respeito. A Bíblia diz que o cara que estava preso com ele esqueceu dele, passou mais 2 anos.
Talvez a gente nutre esses sentimentos, porque quando não somos transformados em nós mesmos, nós criamos um sentimento chamado sentimento de autocomiseração. Queremos que os olhos de todos estejam voltados, porque queremos ser achados. Mas teu irmão pode te frustrar, o teu amigo pode te decepcionar, as pessoas podem esquecer de soprar o teu nome, ó, fala de mim, sopra o meu nome aí. Mas existe alguém, meu irmão, existe alguém que morreu e ressuscitou, que não nos abandonou. O salmista vai dizer que ainda que você esteja só, ainda que o teu pai, ainda que a tua mãe, ainda que ela te amamente, ela se esqueça de você, eu todavia não me esquecerei de ti. Existe alguém que é o nosso amparo, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Existe alguém que é um alívio. O salmista vai dizer, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você esteja no pior estado, ainda que você esteja no pior momento da sua vida, ainda que você esteja na pior, situação financeira da sua história, a Bíblia vai dizer que existe um percurso, existe um caminho. 1000 vão cair de um lado, 10.000 vão cair de outro, mas você será preservado. Nós seremos guardados. Sabe por quê? Porque o Salmo 91 diz que Ele é o nosso abrigo. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção. Ele é a nossa maior causa de nós estarmos aqui. Isso é extraordinário. Provérbios 23, versículo 7, e eu preciso correr, diz que assim como você imagina a sua alma, você tem um retrato do seu futuro? Você já viu onde você vai chegar? Número 3. Máximo em 10 minutos. Em 10 minutos eu finalizo. Você tem um motivo para avançar? Você precisa fazer um acordo consigo, com você mesmo. Você precisa de um voto, um porquê. É por isso. Essa é a razão. Esse é o motivo. Aprenda a fazer contas, calcule a sua decisão, calcule a sua rota, tenha em mente os resultados. As nossas escolhas vão nos definir. A Bíblia diz que grandes homens, grandes profetas, Neemias fez acordo, Daniel fez acordo consigo, de não parar no meio do caminho. Já falamos sobre o processo de reconstrução, quando Neemias reconstrói um muro de 4 quilômetros de extensão, numa largura absurda de 52 dias. E havia homens tentando perturbar, tirar sua paz e interromper o processo. Ele diz, eu não posso parar, porque eu estou envolvido, Fernando, numa grande obra. Então, você tem um motivo, literalmente, para avançar? A Bíblia vai dizer que existem causas que nos põem de joelhos. Existem motivos que nos faz nos lançarmos aos pés do Senhor. Então faça esse acordo. Um porquê poderoso nos ajudará a suportar o processo e os ventos contrários. Número 4. Antes de falar do número 4, mas pode deixar aqui. A Bíblia diz em Gênesis, no processo da construção, que só houve viração do dia a partir do momento em que o homem foi criado. A Bíblia diz que todas as vezes que ele criava os luminares, estrelas, relva, tudo aquilo que fez parte do processo da criação, até o 6º dia,
a Bíblia dizia assim: e houve tarde e manhã. E Deus criou os luminares, e houve tarde e manhã. Depois que Adão e Eva é gerado, a Bíblia diz assim, há um registro em Gênesis que houve tarde e manhã e o próximo dia. Virou o dia. Houve a viração do dia. Só que o que eu quero que você se atente é que quando você pensa que não há mais possibilidades, preste atenção. O texto de Gênesis, e não vai dar para a gente ler aqui, porque eu preciso correr para finalizar. O texto de Gênesis diz que houve tarde e manhã. Deus, ele não começa como você começa. Porque quando você pensa que está no fim, ele está começando. Porque houve tarde e manhã. Então, quando nós achamos que é o fim, é o início. Quando você acha que não vai suportar, a Bíblia diz que ele te dá força onde não houve força. Hebreus 11:34, nem precisa colocar, diz sobre os heróis da fé que eles escaparam da força do fogo, escaparam do fio da espada. Nós estamos falando de heróis da fé, homens que desbravaram caminhos. O texto vai dizer que o mundo não era digno desses homens, mas eles escaparam da força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza. De onde não tinha, veio força. Então, quando você pensa que não vai dar, Deus só está começando. Suporte o processo, meu irmão. Aperte os cintos. Porque o favor de Deus chegou sobre a sua vida. Amém. 4. Amadureça. O próximo estágio exige amadurecimento. Quantas vezes a idade chega e a maturidade não? O Criador do Universo está fazendo um trabalho simples. Um homem de Nazaré era carpinteiro. Submeteu-se ao processo. Você imagina, eu sou filho do homem. Então abrace o processo, pois qualquer trabalho, por mais simples que pareça, vai te promover ao próximo estágio. A Bíblia diz que Paulo foi um apóstolo incrível, escritor praticamente do Novo Testamento inteiro, mas teve que se submeter ao deserto, a uma escola, teve que se submeter a Gamaliel, passou por mais de 3 anos no meio do deserto. Cristo se submete como Filho de Deus, entendendo que existe um processo, é nesse processo que amadurecemos. 5. Convergência. E é exatamente nesse ponto de convergência, onde coincidências misteriosas acontecem, compromissos divinos acontecem, e preste atenção, é exatamente nesse processo de formação, de construção, que haverão distrações. E a gente sabe que a maior arma do nosso adversário hoje é literalmente roubar o seu foco, tirar a sua atenção e distrair você do caminho. Então, no ponto mais alto, nos entregamos completamente. O Espírito está alinhado com o céu, os dons e as habilidades entram então em ação. Nós não podemos desfocar. O apóstolo Paulo diz que existe um prêmio, existe uma cruz, e nós precisamos estar com os olhos fitados nele, sem em momento algum nos distrairmos. Então Deus apostou em nós. Ele escreveu os nossos dias, como diz o salmista no capítulo 139, o texto que nós iniciamos a leitura. Quando ainda nós éramos uma substância ainda informe. Meu irmão, já está escrito. Já está declarado. Já está apontado o seu caminho e a sua história. Ele escreveu os seus dias quando nenhum deles ainda havia. 6, por último. O legado. Quando estamos vivos, sabemos que somos um modelo de possibilidade para os outros.
tocamos e geramos impactos aos que estão atrás de nós, e tudo é um produto de um grande propósito de conspiração maior. Faça as pazes com você mesmo, meu irmão. Faça as pazes consigo. A formação espiritual é o seu treinamento, e a zona de convergência é o ponto mais alto, é o ápice. Então lembre-se disso. Lembre-se dessa frase, que ela vai nortear a sua vida daqui por diante. E alguém disse isso há muitos anos atrás, e eu não lembro de verdade quem disse. Mas o tempo do homem não é contado pelo tempo em que você respira, mas pelas vezes que você perdeu o fôlego. O seu tempo não é contado. Você está respirando? É todas as vezes em que você perde o fôlego e sabe que há um escape e que há uma resposta de Deus chegando. Então eu queria convidar você para ficar de pé nessa manhã. Feche os seus olhos. E o quanto nós precisamos, literalmente, aprender nessa jornada de transformação. Aprendendo nesse processo que o Senhor nos amou. E nesse processo haverá algumas medidas que você precisa tomar. Algumas ações, alguns posicionamentos. Sabemos que o nosso adversário não estará e não está satisfeito com o propósito do qual Deus estabeleceu. Por isso eu quero orar pela sua vida. Eu nem preciso perguntar quem hoje aqui enfrenta uma resistência, quem aqui hoje enfrenta um processo, quem aqui hoje enfrenta ventos contrários. Não tenho dúvida que todos, de maneira unânime, enfrentam algum tipo de processo. Em algum momento pensou em desistir. Em algum momento pensou em parar. Em algum momento pensou em retroceder. Em algum momento pensou em: eu não sou capaz. Eu não tenho autonomia para isso. Não preciso perguntar isso, porque eu sei que essa é a nossa realidade. Pai, nós estamos aqui nessa manhã. Estamos aqui com os corações inclinados e voltados para Ti. Estamos aqui porque reconhecemos que existe um Senhor e Salvador sobre nós. Ajude-nos, Pai, a vivermos nessa jornada de transformação, em nos conhecermos a nós mesmos, em sabermos que o Senhor nos deu uma missão. O Senhor nos deu um chamado e não queremos fugir desse chamado como Jonas fugiu. Não queremos fugir desse propósito, não queremos, Pai, não queremos de alguma forma comprometermos os dons, não queremos de alguma forma comprometermos aquilo que o Senhor nos instruiu, Pai. Por isso, todos os dias, nos faça lembrar que temos um motivo para avançar. Nos faça lembrar que temos uma razão para prosseguir. Nos faça lembrar e enxergar que existe um propósito a ser alcançado. E no meio desse processo nos amadureça. Nos amadureça. Sim, meu Deus. Te louvamos. Te exaltamos. Cantarei louvores a Ti, Senhor. Cegarei a Ti, ó Deus, o meu viver.
ti, com cânticos e juros, pois tu és um Deus criador, toda graça eterna a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus criador. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã? Glória a Deus! Glória a Deus! Mais um minutinho, tome seu assento, bem rapidinho. Precisamos fazer a atualização das obras. Me ajudem aí, os meninos que estão à frente.